Olá, criaturinhas bonitas, pessoinhas fofinhas, né? Vamos para a nossa aula 6 de artes, então, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do corpo humano, mais em relação à forma como ele se apresenta, né, na produção cultural. Então, aqui para a gente se situar, né? A gente está na página 41, nós temos como objetivo, né? Conhecer e valorizar a cultura popular brasileira. Pesquisar e identificar como o corpo humano é percebido e expressado por artistas populares e artesãos e conhecer o conceito de arte naif ou naif, né? Tem duas formas de falar e nenhuma das duas, né, são consideradas incorretas, então. O corpo humano na arte popular. Aqui tem uma obra que está no livro, inclusive, né? Essa não está no livro, essa foi uma outra que eu pesquisei, mas é do mesmo artista de Cavalcante, tá? Então, como é que a gente coloca, né, essa questão do corpo humano na arte? Geralmente ele vem diferenciado daquela forma como a gente foi aprendendo ali dentro daquela questão de ter uma medida própria, de proporção e tudo mais. A gente vai percebendo que os artistas eles trabalham a sua maneira, né? Algumas vezes os artistas eles têm conhecimento dessa proporção, da forma como se dá a construção do corpo dentro desse desenho, como eu mostrei para vocês, mas eles escolhem partir para outro jeito, né, outra forma de produzir, e às vezes também, né, o que acontece é que os artistas eles não frequentaram escolas de arte, coisa assim, então eles acabam produzindo desse jeito ali mesmo, né? O que para alguns é chamado, né, de arte ingênua, né? Para outros eles nem consideram arte, eles acham que tem mais a ver com a questão de um artesanato, né? Mas enfim, a gente vai perceber como é que esse corpo, né, ele se faz nessa questão da arte, né, nesses contextos, né? Então, pode ser que em pintura, né? Mas no universo folclórico, tá? Então, aqui o corpo humano. A figura humana aparece de várias formas na arte popular. Ela pode aparecer nas pinturas ingênuas, conhecidas como arte naif. Essas pinturas ingênuas, na verdade, têm a ver com o fato de que as pessoas que produzem esse tipo de arte, elas não frequentaram escolas específicas de arte, né? Elas não frequentaram uma academia de arte. Então, elas produzem de uma forma sem obedecer essas regras impostas ali, como a gente viu, por exemplo, a regra da construção do corpo humano, uma questão de perspectiva, né? Eles têm mais uma questão de... eles observam uma paisagem ou algo que eles queiram retratar, e eles têm mais essa questão de afinidade com o tema, né? E não necessariamente essa busca, né, por técnicas muito bem elaboradas para se produzir isso, tá? Em esculturas artesanais, né, com função religiosa e adorno, então a gente vai perceber que às vezes aparece essa questão do corpo humano em imagens também voltadas a fazer pequenas esculturas de anjinhos, de santos, né, de figuras assim religiosas ou mesmo aqueles adornos, né, que às vezes a gente tem em casa em símbolo de proteção. Geralmente quando eu faço as aulas online, eu faço lá na minha sala e aparece na parte de trás tem um símbolo do Divino Espírito Santo ali, né? E tal. Então, esse também é um símbolo, é um adorno, né? Algo que está ali, né? Que a gente acaba usando, às vezes, a gente acaba tendo contato. Tem também a questão das marionetes e dos fantoches, né? Então, a gente vai perceber a forma como eles trabalham, o corpo é diferente. De novo, eles não têm essa questão de obedecer aquelas regras impostas para se produzir um corpo, até brinquedo, né, boneca com retalho de tecido, a gente vai encontrar um monte de coisa diferente ali, pensando nesse corpo humano sendo retratado de algum jeito, tá? Então aqui a arte naif, essa aqui é uma obra de um carinha chamado Henri Rousseau, né? O Henri Rousseau é que ele começou com essa ideia da arte naif, dessa arte ingênua, alguns chamam de arte ingênua, né? Por que ela é ingênua, né? Porque primeiro ele não tem essa questão do cuidado com a perspectiva, né?
que seria essa perspectiva? O uso de planos diferenciados, né? O que está mais próximo a mim teria que ser maior, enquanto que depois, né, num plano intermediário, nós teríamos coisas assim que estariam mais ou menos não tão grandes nem tão pequenas, e as outras pessoas muito menores lá no fundo, né, fazendo um fundo. Então a arte naif, ela tem essa característica de não obedecer exatamente essas regras, né? Ou mesmo na composição do corpo humano, tá? As esculturas, eu coloquei essas várias imagens aqui, né? Porque às vezes são coisas que a gente se depara, né? Em feiras ou em lojas, né? Claro que não são só imagens religiosas, mas ele tem um valor ainda maior nessa questão das imagens religiosas. Talvez seja o local onde a gente mais tenha contato, né? Com essas esculturas artesanais. Né, que talvez a gente tenha um contato mais próximo, ou que a gente conheça a partir disso. As marionetes e fantoches, isso aqui é bem comum naquelas feirinhas de bairro, né? Tem de vários elementos. Então, aqui tem vários, assim, que são aqueles com o cordãozinho, mas tem aqui não tem a imagem, é daquele fantoche onde a gente põe a mão, tem uns que são de dedinho, enfim, tem várias formas de se produzir, né, esses marionetes e fantoches, tá? E com materiais diferenciados também, tem uns que são só de madeira, tem outros que são, por exemplo, até com material que iria para o lixo, às vezes meia, velha, essas coisas assim, né? Isso aí a gente trabalha bastante também na escola, principalmente na educação infantil se trabalha bastante, né? Essa produção de bonecos, de marionetes e tudo mais. Os brinquedos e bonecas de pano, então olha a questão da relação de corpo, a gente vai perceber que tem uma diferença muito grande em relação àquilo que a gente aprende como base para se produzir um corpo, então a gente já vê ali um pé muito maior, né, a cabeça bem desproporcional ao corpo, mas que para esse elemento ali, para esse brinquedo, para essa boneca, ele fica muito bom. Ele consegue, né, ficar interessante, né? Então essas bonequinhas aqui eu achei tão bonitinha, né? Então da Alice, da Rainha Vermelha, do Chapeleiro. Esse aqui não está no livro, mas eu coloquei aqui porque é uma coisa nova, né? Nem tão nova, mas não está no livro e eu acho que vale a pena a gente pensar nos amigurumis, né? Eu tenho um aqui que eu ganhei de uma aluninha, né? Enfim, deixa eu até... Ela me retratou quando... Ela me retratou, não. Ela levou uma foto e me deu de presente de aniversário. Acho que há um ano, 2 atrás, né? Bem eu mesmo, né? De tênis, calça jeans, né? E o meu cabelo estava mais comprido. E eu tenho outra aqui, que eu acho bem bacana, que é a minha Frida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho ela. Minha Fridinha, né? Então, que são esses bonequinhos feitos de crochê, né? A pessoa que fez, ainda fez todas as florezinhas e tudo mais. Ah, tem mais um aqui, porque como... né, nós estamos ainda em meio à questão da pandemia, eu tinha comprado para o meu afilhado, mas como eu não vi ele na Páscoa, né, tá aqui em casa ainda para o momento que eu ver, tem um negocinho para botar aqui, que é uma cestinha feita também. Só para a gente entender um pouquinho essa questão dos amigurumis, né? Tem vários tipos, tem de bichinho, tem de pessoas, tem de personagens famosos no cinema, tem várias formas de se produzir, todos eles são feitos a partir do crochê, né? Então, o corpo humano na arte, às vezes ele é retratado de corpo inteiro, às vezes ele é retratado só uma parte, às vezes ele é retratado em posições diferenciadas também. Essa aqui é uma obra do Emiliano de Cavalcanti, tá? Que eu acho que é bem bacana, porque ela nos traz, né, principalmente essa questão da mulher, que tem mais a ver com a mulher brasileira, né? A gente está falando de artistas que já traziam, né, essa preocupação em retratar, né, as pessoas da forma como elas eram aqui no Brasil, e não mais daquele formato lá europeu, tá? Aqui tem essa obra do Caribé, essa obra também está no livro, né, que é Papagaio Fujão.
Então, lá em cima a gente vê o papagaio, né? As pessoas aí correndo e se mobilizando para buscar, para tentar pegar esse papagaio, né? O que a gente percebe é um contexto aqui de um local específico, de uma ladeira, né? Eu não sei se na verdade seria uma favela ou só uma ladeira de um bairro dessa forma ali mesmo, né? Mas enfim, ele vai trazendo as características também, né, do nosso povo e as características, né, dos locais aqui do Brasil. Então, o que é essa arte popular? A arte popular são produções, né, feitas por pessoas que geralmente não frequentaram escola de arte, né, academias de arte, tá? Então, geralmente isso é considerado arte popular. Aqui eu trouxe imagens, tá, de esculturas que estão lá no livro. Essa aqui é uma, né, da Casa do Figureiro, que é um artesanato de Taubaté. Taubaté tem uma região muito rica em relação à questão de figuras, de esculturas com argila, né? Então, pensando, né, nessa argila, essa argila é retirada das margens do rio e depois eles vão moldando e fazendo essas pequenas imagens ali, né? Tá? Então, geralmente, o local onde se trabalha com argila é porque eles estão próximos, né, a rio, ou seja, eles aproveitam dos recursos que eles têm. Tá? Então, tem a Nossa Senhora ali também, né, que também são das figureiras, né, e também é de Taubaté. Olha só, tem um local onde ele era exclusivo de mulheres. Essas mulheres, geralmente, o que acontecia? Os maridos, eles iam trabalhar em outras cidades, acabavam não voltando, elas ficavam numa situação financeira muito ruim e elas começaram a fazer essas pequenas esculturas. A partir dessas pequenas esculturas aí, elas formaram como se fosse uma cooperativa, tá? E elas são conhecidas como as figureiras, né? Eu não lembro se é Taubaté ou se é uma cidade próxima, mas é uma região em que eles saíam, né, os maridos, e às vezes eles acabavam não voltando, ou mesmo que voltava, ainda assim a situação era muito difícil e elas se reuniram, então é bem conhecido em relação a isso. Não podia deixar de colocar isso, né? Não está lá no livro, mas eu tive que colocar, que é a questão do nosso artesanato aqui da região de Florianópolis, né? Então eu trouxe aqui a questão da imagem da cerâmica, né? Que tem a ver com a questão do folclore, né? O boi de mamão e todos os personagens do boi de mamão. Para quem costuma ir lá para o centro da cidade de Florianópolis, a gente vê que lá na feirinha é muito comum. E depois a renda, né? Que assim uma marca registrada também aqui dos manezinhos, né? Então o Brasil possui arte e cultura popular muito diversificada, graças à sua formação multiétnica, ou seja, a gente tem uma questão de etnia diversificada, né? A gente tem uma raiz cultural, uma tríade, né? Que eu sempre falo, né? Que é a questão indígena, africana e europeia, e que faz com que a gente tenha uma cultura muito rica, né? Pensando assim, na questão dos indígenas que estavam aqui, dos africanos que também vieram e dos europeus. Então, a gente juntando essas etnias ali, a gente tem uma questão de muita riqueza cultural. Por isso, em cada região do país, podemos encontrar manifestações culturais diferentes que refletem os diversos aspectos da vida e do imaginário de seus habitantes, e também tem a ver muito com a questão, né, às vezes, da colonização, né, dos povos que estão aqui. A gente vai percebendo isso em relação à forma como eles vão produzindo. A região do norte, por exemplo, né, ela é muito rica na questão da produção com cerâmica, né? A gente está falando, né, do norte, a gente pensa na questão da quantidade de rios, né, a quantidade de uso dessa possibilidade de usar a argila que se encontra ali. Então, assim, eles trabalham bastante, né, com essa questão da argila. Tem até a questão da argila da cerâmica marajoara, que ela é bem famosa, ela é bem importante, assim, né, na área cultural aqui, na área de produtos brasileiros, tá? Vale a pena até dar uma olhadinha, uma pesquisada, tem coisas bem interessantes ali.
Aqui eu trouxe mais duas imagens que estão no livro, né? Uma é dessa casinha aqui, é de um artista chamado Mestre Vitalino, e que mostra, ele retratou, né? Ele próprio ensinando os filhos a produzir com a cerâmica, e depois essa outra imagem ali que é feita a partir da palha de milho, né? Ou seja, recursos que são fáceis de encontrar e de um custo muito baixo, tá? O Mestre Vitalino, né? A mãe dele produzia panelas, né, para vender na feirinha. E ele, quando era criança, sempre que sobrava aqueles pedacinhos de cerâmica que a mãe fazia as panelas, ele ia fazendo uns bonequinhos, né? Lá pelas tantas, então, ele colocou para fazer a queima, né? O que seria a queima? Quando a gente trabalha com cerâmica, a gente coloca essa cerâmica ali depois de seca para fazer a queima, né? Pode ser artesanal, com uma fogueira onde a gente coloca lá e ela faz a queima, ou às vezes tem pessoas que têm forno próprio para isso, que atinge uma temperatura muito alta, para que essa cerâmica ela fique como se fosse vitrificada. Ele coloca esses bonequinhos também para fazer essa queima. Quando a mãe vai para a feira, ele leva esses bonequinhos e ele acaba vendendo esses bonequinhos ali. E ele começa a perceber que seria uma possibilidade de renda. Ele começa a fazer esses bonequinhos, ele começa a vender mais do que a mãe vendia as panelas, né? Com o tempo, né, ele fica muito famoso, né? Tanto é que ele tem obras, né? Tem esses bonequinhos, essas figuras pequenininhas dele, até em museus de Nova York, tá? Uma curiosidade dele é porque, assim, ele não teve acesso a poder estudar. Então, como é que ele fazia, né, para assinar as obras dele? Ele criou como se fosse uma assinatura muito simplificada, né? E ele fez numa madeirinha ao contrário. Então, quando ele terminava uma obra, ele pegava, ele carimbava aquilo lá, né? Só que assim, gente, por mais que ele marcasse as obras como sendo dele e original, né? Se vocês pensarem que não é uma assinatura, e sim é como se fosse um carimbo, tinha a possibilidade também de outras pessoas imitarem. Então, teve também uma situação em que algumas pessoas acabavam imitando, mas isso aí é comum quando a gente propõe um trabalho como esse, que é um trabalho muito próximo ao artesanal também, tá? Inclusive, os próprios filhos dele também trabalham com isso, tá? Hoje em dia, se vocês forem buscar informações, né, ele já é falecido, mas os filhos, eles continuam, né, com o local onde eles produzem essas obras, esses bonequinhos ali, muito parecido com a forma que o pai deles fazia. Aqui tem mais algumas, né? Então, geralmente é isso mesmo, é passado de pai para filho, tá? Aqui, ó, tá mostrando um pouquinho, né, da questão do local, né? A outra obra mostrava ele ensinando para os filhos, passando, né, essa tradição de pai para filho. Essa aqui mostra um pouquinho da questão das festas, né, da bandinha ali, e também da questão dos retirantes. Lembrando, né, que ele é do Nordeste, então é uma coisa que era muito comum na época que ele estava vivo, essa questão das pessoas desistirem de morar lá e ir buscar uma vida mais satisfatória, né, nas cidades grandes. Então era comum ele ver essa retirada, né, ou seja, esses retirantes saindo dessas cidades e buscando uma vida melhor em outro local. E muitas vezes eles iam exatamente desse jeito mesmo, né, com tudo que eles tinham, com os seus pertences. E esses pertences, às vezes, eram a própria roupa do corpo e mais algumas coisinhas ali que eles tinham para chegar no seu destino, né? Então é bem como está ali. A página 43 traz uma atividade que pede para que vocês trabalhem com argila, tá? Antes de qualquer coisa, ali vai dar todas as instruções de como a gente trabalha com argila, né? Até mesmo com a questão, né, de como a gente vai amassar essa argila e tudo mais, né? Pensando no período em que a gente está, né, um período de pandemia, que eu sei que vocês não podem ficar saindo por aí para comprar esse material, né? O que eu vou sugerir para vocês? Que vocês escolham a melhor forma de fazer uma produção, aonde o foco seja o corpo, tá? E que tenha a ver com a arte popular. Quem domina, né, que eu acho que talvez tenha algumas pessoas que dominem essa questão, né, de costura, de fazer bonequinho com paninho, com tecidinho que tem em casa, beleza, pode fazer. Quem tem condições de fazer, né, essa de argila,
ok, não é obrigatório. Ah, não, professora, eu não tenho esses recursos ali. Faz numa folha de papel. Tenta retratar uma festa, um momento, né? Ou algo referente ao folclore. Pode ser aqui regional, pode ser do Brasil em geral, né? Mas que tem a ver com essa questão, né? De trazer a parte do folclore e do corpo, tá bom? Então, tenham essa liberdade na produção, tá? Para quem quiser e tiver a oportunidade de trabalhar com argila, maravilhoso, né? Eu acho que a argila é sempre uma possibilidade bem bacana, né? Para a gente criar. Agora, né? Eu sei da situação toda que a gente vive, então cada um vai buscar a melhor maneira de produzir alguma coisa que tenha a ver com a questão do uso do corpo e a questão do folclore, tá bom? Mas também qualquer dúvida a gente conversa na aula online e a gente revê ali se tiver alguma dúvida, tá? E é isso então, gente, né? Um grande beijo para vocês, se cuidem, produzam da forma que vocês acharem melhor, usem os recursos que vocês têm, tá? E é isso, beijão!